Em 2020, restauradores espanhóis foram convocados para recuperar uma estátua de madeira de Jesus Cristo do século XVIII, que estava muito danificada pelo tempo. Logo, a equipe percebeu que a obra de arte escondia algo surpreendente em seu interior. Fique conosco, porque o mundo desconhecido vai mostrar no vídeo de hoje algumas surpresas encontradas por restauradores, além de curiosidades e mensagens subliminares escondidas em pinturas famosas. Mas antes de assistir ao vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, também deixa no final do vídeo teu comentário, já vai deixando aqui teu like e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Reconstruindo Notre Dame. A Catedral de Notre Dame quase foi destruída por um incêndio em 2019, que queimou todo o telhado e a sua torre. Após o incêndio, o governo francês prometeu restaurar o monumento até 2024, quando os olhos do mundo estarão então voltados para as Olimpíadas que vão se realizar na França. As obras foram interrompidas diversas vezes nos 2 anos que se passaram e somente no início deste ano, 2022, o trabalho passou realmente a desenvolver de fato. Porém, em abril, ao ser feita uma escavação preventiva no piso da catedral para verificar se o solo suportaria um andaime de 30 metros de altura e 600 toneladas, toda a obra parou outra vez ao descobrirem esculturas, pinturas e até um sarcófago de chumbo enterrados no coração da catedral. Descobrimos todas essas riquezas a apenas 10, 15 centímetros sob as lajes do piso da catedral. Foi completamente inesperado. Havia peças excepcionais documentando a história da catedral, disse Christopher Besnier, líder da equipe arqueológica. Especialistas acreditam que o sarcófago de chumbo, possivelmente datado do século XIV, possa conter o corpo de um alto oficial da igreja. Uma câmera introduzida no caixão revelou restos de plantas sob a cabeça do falecido, ao lado de cabelos e fragmentos de pano, mas não havia nenhuma placa identificando o ocupante. É possível que muito mais possa ainda estar escondido sob o chão dessa catedral, mas o governo francês permitiu que a escavação fosse feita em apenas uma área específica e durante um período determinado, com o intuito de concluir a restauração no prazo previsto. Mais do que os olhos podem ver. Os restauradores, hoje em dia, utilizam uma variedade de métodos, incluindo microscópios e raios-x, o que permite a análise tanto da superfície quanto dos detalhes da tinta de uma pintura para recuperá-la sem causar danos. Porém, em certas ocasiões, muitas outras coisas também são descobertas. Um exemplo é a pintura Vista das Areias de Scheveningen, feita em 1630 pelo pintor holandês Hendrik van Antonissen, que retrata uma praia com várias pessoas olhando para o mar. Em 2014, ela foi enviada ao Hamilton Care Institute para limpeza, e ao removerem a grossa camada de verniz ressecado para substituição, descobriram que a pintura originalmente apresentava uma baleia encalhada, e que em algum momento, anos depois, outro artista havia camuflado a presença dela. Após a limpeza, a pintura foi então restaurada como a sua forma original, e atualmente está exposta no Museu Fitzwilliam, no Reino Unido. Mas há casos em que a camuflagem é feita pelo próprio artista, como foi constatado em 2011, quando o Rijksmuseum de Amsterdã encaminhou para a Universidade da Antuérpia a tela Retrato de Dom Ramon Setu, de Francisco Goya, para testar uma nova técnica de raios-x. O exame então revelou que, sob a imagem, havia uma pintura inacabada de um homem vestindo um uniforme militar usado pelos altos escalões do século XVII. Apesar do rosto não ter sido concluído, acredita-se que seja um retrato de Joseph Bonaparte, que foi rei da Espanha entre 1808 e 1813, nomeado pelo seu irmão, o imperador Napoleão. Quando o exército napoleônico foi expulso e Fernando VII restaurado ao trono espanhol, Goya provavelmente cobriu a pintura inacabada para esconder qualquer vínculo com o regime francês. E isto teria acontecido com o consagrado Pablo Picasso nos primeiros anos do século XX. Especialistas suspeitavam que outra pintura estava por trás de O Quarto Azul, uma das obras do artista espanhol concebida em 1901.
A ideia foi levantada pela primeira vez na década de 1950, mas foi somente no final do século XX que o raio-x revelou que, sob a cena de uma mulher tomando banho, havia uma imagem difusa de um homem barbudo vestindo uma jaqueta e gravata borboleta e com a cabeça apoiada na mão direita. A reutilização de uma tela mostra como a situação financeira de Picasso estava difícil naquela época. Mas há casos onde o artista parece querer brincar com o observador, escondendo mensagens que só os mais atentos conseguem ver, e um que adorava este recurso era o gênio Leonardo da Vinci. Entre suas muitas aptidões estava uma pouco conhecida, a de músico, mas ela estaria escondida em seu mural A Última Ceia, pintado entre 1494 e 1498 na igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão. Lá é mostrada a derradeira refeição de Jesus com os 12 apóstolos, antes de ser traído. Mais de 6 séculos depois, um músico italiano reproduziu a imagem desenhando 5 linhas da pauta musical na mesa, onde todos os objetos sobre ela representavam as notas. O resultado foi uma composição sombria, condizente com a aura da cena retratada nesta pintura. E nem mesmo sua obra mais famosa escaparia do peculiar senso de humor do artista. Em 1994, um pesquisador encontrou em um livro antigo uma anotação que atiçou a sua curiosidade. Existem símbolos misteriosos escondidos nos olhos da Mona Lisa. Ele então decidiu ampliar a imagem da pintura 30 vezes, identificando as letras L e V no olho esquerdo da Gioconda e alguns caracteres indecifráveis no olho direito, ou seja, além da identidade da modelo e a razão de seu sorriso enigmático, mais um mistério foi acrescentado a esta obra. Muito bem guardadas. Na igreja de Santa Águeda, localizada na cidade espanhola Sotillo de la Ribera, havia uma obra do século XVIII chamada Cristo del Miserere, cuja estátua de Jesus começava a apresentar rachaduras, além de estar se soltando da cruz. A diocese então contratou o grupo da Vinci Restauro, com sede em Madrid, para recuperar essa obra. A líder da equipe designada para a tarefa, Gemma Ramírez, notou algo estranho ao colocar a peça na mesa de trabalho. Era possível ver, através de uma rachadura existente nas costas da figura, o que pareciam ser 2 pergaminhos minúsculos escondidos dentro da estátua. Eram 2 cartas manuscritas amareladas pelo tempo e datadas de 1777, assinadas por Joaquim Mínguez, capelão da Catedral de Burgo de Osma. Elas descreviam a vida na época, desde os terremotos que aconteceram até os recursos que sustentavam as pessoas, como a agricultura do trigo, vinhedos e a caça. O capelão também informava que a estátua fora feita por um homem chamado Manuel Ball, o qual também teria criado outras para a igreja naquela região. Além da vida na aldeia, Mínguez detalhava o clima político da Espanha naquela época, mencionando o governo do rei Carlos III e que a corte em Madrid, além de citar a Inquisição espanhola, durou de 1478 a 1834. Para Ramírez, as cartas escritas com caligrafia requintada e que retratam a vida cotidiana naquele século foram claramente destinadas a serem uma espécie de cápsula do tempo e que a equipe decidiu respeitar o suposto desejo de seu autor. Para isto foram feitas cópias em papéis de pH neutro para não danificar a escultura e foram colocadas no local onde estavam as originais. Porém, uma nova carta foi incluída e esta descrevendo os nossos dias atuais para caso sejam encontradas em uma restauração no futuro. É fascinante quando algo inesperado é encontrado no monumento ou sítio arqueológico, você não concorda? E você vai passar a olhar com mais atenção as obras de arte? Conte pra gente aqui embaixo nos comentários, sua opinião é muito importante, hein? Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final e não esquece de curtir o vídeo, deixar aqui seu comentário que é sempre muito bem-vindo, te inscrever no canal, clicar no sininho de notificações, e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo.
Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo.